Você já se perguntou quanto tempo você realmente teria se o inverno de repente levasse tudo de que você depende? E se a diferença entre pânico e calma, entre segurança e desastre, se resumisse a apenas 13 itens comuns que a maioria das pessoas ignora? A FEMA divulgou uma lista de suprimentos indispensáveis para o inverno de 2025-2026, não baseada em palpites ou medo, mas em décadas de dados reais de resposta a desastres. E o que você está prestes a ouvir pode mudar para sempre a forma como você vê a preparação. Pressione o botão de inscrição agora, porque esta exata história, pode restaurar sua crença em algo que quase esquecemos que existe no mundo real. Que a preparação, feita silenciosa e antecipadamente, ainda pode parecer um milagre quando mais importa. A sobrevivência raramente se anuncia com sirenes ou caos. Mais frequentemente, ela chega silenciosamente, disfarçada de um dia comum, enquanto você está ocupado planejando confortos em vez de contingências. Você não percebe que está à beira de um problema futuro até que o momento já tenha passado. Você está revisando sua lista de compras de fim de ano, pensando em presentes, refeições e prazos, quando uma informação desliza para sua consciência quase por acidente. A FEMA divulgou suas orientações de preparação para o inverno de 2025-2026. A princípio, parece distante, como um ruído de fundo destinado a outra pessoa. Você quase ignora, mas então certas frases fazem você parar. Quedas de energia generalizadas, infraestrutura congelada, interrupções na cadeia de suprimentos. Isso não é especulação ou pânico online. São dados construídos com base em décadas de resposta a desastres, escritos por pessoas que viram o que acontece quando os sistemas falham em climas frios. Você percebe que isso não é um aviso projetado para assustar. É um aviso projetado para ser ignorado por pessoas que pensam que não se aplicará a elas. Ao ler, memórias do último inverno surgem sem serem convidadas. O silêncio repentino quando a energia acabou. Estradas cobertas de gelo. Prateleiras esvaziadas em poucas horas. Pessoas discutindo por água engarrafada como se fosse moeda. Você se lembra de assistir a tudo de uma distância segura, dizendo a si mesmo que teve sorte. Você não ficou preso. Você não ficou encalhado. Você não era aquele se virando. Mas a mensagem da FEMA é clara. Os padrões que causaram essas interrupções não desapareceram. Na verdade, estão se tornando mais frequentes, mais generalizados e mais difíceis de se recuperar. Este inverno não promete novidade. Ele promete repetição, possivelmente em uma escala maior. É aí que o desconforto surge. A percepção de que, da última vez, você foi um observador. Desta vez, você pode fazer parte da história. Não porque você fez algo errado, mas porque os sistemas dos quais você depende são frágeis. E o inverno não negocia. A pergunta se forma silenciosamente, mas ela pousa com peso. Se acontecer de novo, e o momento for pior, e a ajuda for mais lenta, o que acontece quando finalmente chega a sua vez? A sobrevivência se torna real no momento em que você para de pensar em manchetes e começa a pensar em necessidades. Depois que o aviso se instala, sua mente passa dos riscos abstratos para a pergunta mais básica de todas. O que mantém todo o resto possível? A água é a primeira resposta, e a mais enganosa. A orientação da FEMA é precisa: 1 galão por pessoa, por dia, por pelo menos 3 dias. Você faz a conta sem anotá-la. 4 pessoas significam 12 galões. O número parece gerenciável, quase reconfortante, até que você percebe que o problema nunca foi a matemática. Foi a suposição de que a água ainda estaria lá quando você decidisse agir. Você visualiza o que realmente acontece quando o inverno se torna hostil. A pressão nos canos cai sem aviso. As linhas da vizinhança congelam de forma desigual. As estações de tratamento perdem energia antes que qualquer pessoa possa estabilizar os sistemas de backup. As torneiras não anunciam falha. Elas simplesmente enfraquecem e depois param. Quando as pessoas percebem, já é tarde demais para se preparar. Seus pensamentos vão além de beber.
A água é como você dá descarga em um vaso sanitário quando a gravidade para de ajudar. É como você limpa um corte antes que a infecção tenha tempo de se instalar. É como você lava as mãos quando a doença se espalha mais rápido em espaços frios e lotados. Sem água, até mesmo pequenos problemas começam a se acumular em algo perigoso. Você se lembra dos recipientes que um dia considerou bons o suficiente? Velhos galões de leite enxaguados e empilhados em um canto. Na época, eles pareciam práticos. Agora você entende como o plástico se degrada rapidamente, como as emendas vazam, como as bactérias crescem invisivelmente quando o armazenamento está errado. O que parecia preparação era, na verdade, apenas otimismo disfarçado de esforço. Você imagina o momento em que as pessoas sempre erram. O alerta chega. A neve está vindo. As temperaturas estão caindo. Todos têm a mesma ideia ao mesmo tempo. Encher os recipientes agora. Mas a pressão já está falhando. O sistema já está estressado. A janela que você presumiu que estaria lá nunca existiu. É aí que a verdade se torna inevitável. Em emergências de inverno, a água não desaparece com drama. Não há som de aviso, nenhuma quebra repentina. Ela escorrega silenciosamente, deixando você para lidar com as consequências muito depois que a oportunidade de se preparar passou. E uma vez que ela se vai, todos os outros planos se tornam mais difíceis de executar. Depois da água, seus pensamentos se voltam para o próximo pilar frágil. A fome é mais barulhenta que a sede, mas é muito mais perigosa na forma como te desgasta. A comida não é apenas combustível, é rotina, conforto e prova de que alguma parte da vida ainda é normal. A recomendação da FEMA é modesta no papel: 3 dias de alimentos não perecíveis. Você entende a lógica, mas a experiência lhe diz algo diferente. Tempestades não seguem horários. Estradas permanecem fechadas por mais tempo do que o planejado. A energia volta de forma desigual, se voltar. 3 dias é um mínimo, não uma promessa. Você decide que 7 dias fazem mais sentido. Não porque você espera o pior, mas porque você se recusa a apostar no otimismo. Você visualiza as prateleiras em que confiaria. Sopas e ensopados enlatados que podem ser comidos quentes ou frios. Feijão e atum que fornecem proteína sem esforço. Manteiga de amendoim que não precisa de refrigeração e de alguma forma consegue parecer reconfortante mesmo em momentos ruins. Aveia que pode ser feita com pouco mais do que água quente, ou mesmo em bebida fria se necessário. Nada disso é impressionante, tudo é prático. Mas a lição vai além das calorias. Você se lembra de um conselho que antes parecia trivial. Não armazene comida que você odeia. Em tempos normais, isso soa indulgente. Em uma crise, torna-se essencial. O estresse esgota sua paciência. O frio esgota sua energia. Forçar-se a comer algo de que você não gosta, quando já está exausto, transforma uma situação gerenciável em um fardo psicológico. Comida familiar mantém seu humor estável quando tudo o mais parece incerto. Você pensa também no custo. A preparação sempre carrega o mito da despesa. Na realidade, você já viu o quão longe um pequeno orçamento vai no lugar certo. Lojas de $1 vendem as mesmas marcas, apenas sem a ilusão de escolha. $20 lá podem se estender em refeições que duram dias. Preparado lentamente, semana após semana, o suprimento cresce sem nunca parecer um sacrifício. Outra percepção se instala. O planejamento alimentar não é sobre receitas, é sobre pontos de falha. E se cozinhar for impossível? E se o combustível acabar? Você escolhe itens que ainda funcionam quando comidos frios, porque a flexibilidade é uma forma de seguro. Conforto é útil, mas confiabilidade é sobrevivência. A verdade mais profunda fica clara ao você imaginar os dias se arrastando. A fome não apenas enfraquece o corpo, ela corrói o julgamento, encurta os pavios, transforma pequenos problemas em discussões e discussões em erros. Em uma crise, a comida faz mais do que te manter vivo. Ela te mantém firme o suficiente para pensar, decidir e suportar. A esta altura, você tem água separada e comida planejada.
No papel, as coisas parecem sólidas. As prateleiras estão abastecidas. A matemática funciona. Por um breve momento, a preparação parece completa. Então, seus olhos pousam nas latas. Metal empilhado ordenadamente. Rótulos para fora, prometendo refeições que podem durar anos. E, de repente, uma pergunta silenciosa corta sua confiança. Como você as abre? Abridores de lata elétricos ficam inúteis sobre as bancadas no momento em que a energia desaparece. Eles não falham dramaticamente. Eles simplesmente param de responder. Latas com anel de abertura parecem mais seguras até você perceber que são sempre as primeiras a sumir das lojas, porque todo mundo também as procura. O que resta são recipientes selados que assumem que uma pequena ferramenta estará sempre disponível. Você pega um abridor manual barato que comprou uma vez sem pensar. Ele flexiona na sua mão. As engrenagens escorregam. Você o testa em uma lata que não se importa em sacrificar. E o metal entorta antes que a tampa ceda. A frustração aumenta mais rápido que a fome, e só isso já é inquietante. Isso não é mais sobre conveniência, é sobre acesso. Você imagina a cena com mais clareza agora. O cômodo está escuro, alguém está cansado, outra pessoa está com fome e impaciente. Você não quer estar vasculhando gavetas, discutindo sobre onde algo deveria estar, enquanto comida perfeitamente boa fica selada e inalcançável. Pequenos atrasos se acumulam rapidamente quando o estresse já está alto. Então, você substitui o abridor por um que pareça sólido. Você o testa imediatamente, ouvindo a mordida limpa do metal enquanto ele gira. Você o coloca em algum lugar óbvio, em algum lugar permanente. Você diz a todos na casa onde ele pertence, porque ferramentas que apenas uma pessoa sabe encontrar poderiam muito bem não existir. A percepção persiste por mais tempo do que você esperava. A preparação não colapsa por falta de suprimentos. Ela colapsa quando um detalhe negligenciado o desconecta de tudo o que você planejou. Às vezes, a linha entre ter o suficiente e não ter nada é de apenas $5. Quando você pensa em cozinhar, a fome já mudou o humor no ambiente. A comida está lá, as latas estão abertas. Mas o calor está faltando. E o calor tem o dom de parecer essencial quando o próprio ar parece hostil. Você gira o botão do fogão por hábito, embora já saiba o resultado. Nada acontece. O aquecimento elétrico é uma promessa que só existe quando a rede funciona. Quando a energia falha, a cozinha se torna uma coleção de superfícies frias e falsas expectativas. É aqui que muitas pessoas cometem seu erro mais perigoso. Você sabe que existem alternativas. Um pequeno fogareiro a gás butano. Uma lata de combustível em gel destinada ao uso interno controlado. Ferramentas simples projetadas para cozinhar a curto prazo quando os sistemas falham. A orientação da FEMA é direta aqui, quase desconfortável em sua clareza. Uma palavra importa mais do que todas as outras. Seguro. Você pensa na tentação que segue o desespero. A churrasqueira lá fora, o fogareiro de acampamento na garagem, o gerador que parece que poderia resolver tudo se você o movesse um pouco mais para perto. A lógica parece convincente no momento. Você está com frio, você está cansado, você só quer algo quente. Então, você se lembra do que realmente é o monóxido de carbono. Ele não se anuncia, não há cheiro, nenhum aviso visível, nenhum momento dramático em que você percebe que algo deu errado. Ele substitui o oxigênio silenciosamente. As pessoas sentem sono. Elas se sentam. Elas nunca mais acordam. Todo inverno, famílias com boas intenções fazem o mesmo cálculo e perdem. O perigo não é a ignorância. O perigo é a confiança. Você visualiza as histórias que ouviu. Alguém achou que abrir uma fresta na janela era o suficiente. Alguém achou que uma porta de garagem semi-aberta resolveria. Alguém acreditou que notaria se as coisas parecessem erradas. Nenhuma delas notou. Então, você traça uma linha dura para si mesmo. Cozinhar acontece fora, totalmente ventilado, ou não acontece de forma alguma. Se as condições não são seguras, você come frio. Não é confortável, mas o desconforto é temporário.
Erros são permanentes. Essa decisão muda completamente a forma como você vê a comida. Você para de pensar em termos de refeições e começa a pensar em termos de risco. Isso pode ser comido sem calor, se necessário? Pode ser preparado sem transformar sua casa em um perigo? A conveniência perde importância. A sobrevivência aguça suas prioridades. A verdade se instala com uma espécie de gravidade silenciosa. Comida quente é um luxo, ar não é. E em emergências de inverno, escolher não cozinhar pode ser a decisão mais inteligente que você toma o dia todo. Assim que a questão da cozinha é resolvida, outro inimigo se manifesta. Ele não grita, nem te apressa. Ele simplesmente espera. O frio se insinua pelas paredes, pisos e espaços silenciosos que você nunca havia notado antes. Você percebe rapidamente que sobreviver ao inverno não é sobre lutar contra o frio, é sobre gerenciá-lo. Você começa com camadas, porque camadas lhe dão opções. Cobertores térmicos que refletem o calor de volta para o corpo, meias de lã puxadas sobre os pés cansados, toucas que prendem o calor que você não percebia que estava perdendo, luvas que tornam tarefas simples possíveis sem dor entorpecente. Aquecedores de mão descartáveis que parecem insignificantes até você deslizá-los nos bolsos e sentir seus dedos retornarem. Em vez de tentar aquecer a casa inteira, você faz uma escolha mais inteligente. Você escolhe um cômodo, um espaço que se torna o centro de tudo. Você fecha as portas que não precisa. Você pendura cobertores sobre as portas. Você enrola toalhas apertadas e as pressiona contra a parte inferior das portas e janelas por onde o ar frio se infiltra. Pequenas ações, repetidas cuidadosamente, começam a mudar a temperatura de maneiras que um termostato nunca conseguiria. Você reúne todos. Corpos geram calor. Espaço compartilhado o conserva. O cômodo parece lotado, mas também parece mais seguro. O riso vem mais fácil quando ninguém está tremendo sozinho no escuro. Você pensa em como teria sido fácil ignorar essas preparações. Quantas pessoas presumem que o calor sempre retornará se esperarem o tempo suficiente? Mas o frio não funciona assim. Uma vez que a temperatura central do corpo cai, aquecer-se novamente exige muito mais energia do que permanecer aquecido em primeiro lugar. Você se lembra de encontrar cobertores pesados em brechós por uma fração do custo original. Suéteres antigos que ainda retêm o calor melhor do que qualquer coisa nova e fina. A preparação, você percebe, é muitas vezes menos sobre comprar mais e mais sobre escolher com sabedoria. A parte mais perigosa é o quão sutil a hipotermia pode ser. Não há alarme, nenhuma dor aguda que exija atenção. Apenas fadiga, confusão, um desejo crescente de ficar parado. Em crianças e idosos, ela chega ainda mais rápido, escondendo-se atrás de reclamações que parecem comuns até que seja tarde demais. É aí que a lição se torna inconfundível. O frio não precisa de permissão. Ele não se importa com o quão preparado você pensou que estava. E em emergências de inverno, manter-se aquecido não é sobre conforto. É sobre permanecer vivo o tempo suficiente para que todo o resto importe. Quando as luzes se apagam e a casa se instala em um silêncio incomum, você pega seu telefone por instinto. A tela acende uma vez, depois escurece. Sem sinal, sem atualizações. O mundo que geralmente fala sem parar, silenciou. É aí que a informação deixa de ser conveniente e passa a ser crítica. Torres de celular falham sob gelo e sobrecarga. Redes entopem enquanto todos tentam contatar alguém ao mesmo tempo. Mesmo quando seu telefone ainda tem bateria, ele se torna pouco mais do que um pedaço liso de vidro. Você percebe o quanto de sua confiança dependia de um sinal que você nunca pensou em questionar. O rádio parece diferente em suas mãos, mais pesado, mais simples. Ele não pede senhas ou atualizações. Ele não se importa com congestionamento. Você gira o dial e ouve uma voz cortar o estática, firme e calma,
entregando fatos em vez de suposições, condições meteorológicas, fechamento de estradas, avisos emitidos, avisos suspensos. O mundo ainda está se movendo, mesmo que você não consiga vê-lo. Você aprende rapidamente o que a informação realmente faz por você. Ela diz se deve ficar onde está ou se preparar para se mover. Ela diz se a ajuda está atrasada ou já a caminho. Ela diz se a tempestade atingiu o pico ou se o pior ainda está por vir. Sem ela, toda escolha parece apressada e incerta. Você verifica o rádio da mesma forma que antes verificava seu telefone. Baterias estão cheias. A manivela gira suavemente. O painel solar fica angulado para a janela, captando a pouca luz do dia que rompe as nuvens. Você mantém baterias sobressalentes por perto, não dentro do dispositivo, porque a corrosão é outra falha silenciosa que as pessoas raramente antecipam. Há uma disciplina para este tipo de consciência. Você ouve em horários programados em vez de obsessivamente. Você anota. Você compartilha atualizações com todos no ambiente para que ninguém se sinta deixado no escuro, literalmente ou não. A informação se torna algo que você gerencia, não algo que o oprime. Os momentos mais perigosos não são os barulhentos, são as lacunas. As horas em que você não sabe o que está acontecendo além de suas paredes. Nessas lacunas, a imaginação preenche o espaço com medo, e o medo leva a decisões ruins. É aí que a verdade se aguça. Sem informação, cada movimento é uma aposta. Com ela, mesmo opções limitadas se tornam gerenciáveis. Em emergências de inverno, o último sistema ainda de pé é frequentemente aquele que fala silenciosamente, firmemente e sem interrupção. Quando você chega a este ponto, uma verdade é impossível de ignorar. Os sistemas dos quais você depende todos os dias nunca foram projetados para desaparecer de uma só vez. No entanto, quando o inverno aperta o suficiente, é exatamente isso que acontece. A ajuda não deixa de existir. Ela apenas para de chegar até você. Você pensa primeiro na saúde, porque a dor e a doença não param para emergências. Um pequeno corte pode se tornar sério quando as clínicas estão fechadas e as estradas estão intransitáveis. Uma febre parece diferente quando ambulâncias não conseguem passar. Você olha para seu kit de primeiros socorros com novos olhos. Bandagens, antisséptico, analgésicos, medicação para alergia, pacotes de eletrólitos. Não luxos, mas amortecedores. Tempo ganho quando a ajuda profissional é atrasada. Depois, há as receitas. 7 dias se tornam sua base, não porque parece generoso, mas porque parece realista. Farmácias fecham. Entregas param. Você entende agora que ficar sem não é um momento dramático. É um momento silencioso, marcado por ansiedade e espera desamparada. O dinheiro segue o mesmo padrão. Cartões param de funcionar quando a energia cai. Caixas eletrônicos apagam. Telas piscam erros em vez de aprovação. Dinheiro em espécie, de repente, se torna simples e poderoso. Notas pequenas importam mais. Você imagina precisar de combustível, suprimentos ou um favor e percebe que ninguém consegue trocar uma nota grande. Então, você espalha o dinheiro. Um pouco no kit, um pouco no carro, um pouco em algum lugar que você possa alcançar mesmo que todo o resto tenha sumido. A comunicação une tudo. Quando telefones falham ou baterias morrem, a memória e o papel assumem. Você anota números. Você escolhe um contato fora da área. Você marca pontos de encontro perto e longe, sabendo que a confusão é mais perigosa do que a separação. Você discute o plano com sua família, não como um treinamento, mas como um reforço. Familiaridade gera calma. Você pratica porque o pânico prospera na incerteza. Crianças lidam melhor com o caos quando sabem o que vem a seguir. Adultos também, mesmo que finjam o contrário. O que mais te surpreende é a mudança de perspectiva. A preparação deixa de parecer medo. Começa a parecer cuidado. Cada lista, cada backup, cada conversa tranquila se torna uma forma de dizer: eu pensei em você quando as coisas ainda estavam normais.
A percepção se instala gentilmente, mas com firmeza. Quando os sistemas falham, você não os está substituindo. Você está comprando tempo até que eles retornem. E nesse espaço entre a falha e a recuperação, a preparação se torna a forma mais prática de amor que existe. O ciclo se fecha silenciosamente, sem cerimônia. Você pensa no aviso que deu início a tudo isso, aquele que quase passou despercebido. Na época, parecia abstrato, distante, fácil de adiar. Agora, depois de percorrer cada ponto frágil, você o vê de forma diferente. O aviso nunca pedia medo, ele pedia continuidade. Os itens finais se juntam não como uma lista de verificação, mas como um sistema. Um apito pequeno, o suficiente para desaparecer no bolso, mais alto o suficiente para cortar o caos se você estiver preso ou ferido. Máscaras contra a poeira que parecem mundanas até que detritos encham o ar e respirar se torne um trabalho. Luvas de trabalho que protegem suas mãos quando o frio transforma pequenos cortes em problemas sérios. Cópias de documentos selados contra a água, porque identidade e prova importam mais, depois que todo o resto foi retirado. Nada disso é dramático. Nada disso é impressionante. Você coloca tudo em um único recipiente. Não escondido, não enterrado. Acessível. Familiar. Você o verifica uma vez por mês. Você substitui o que expira. Você adiciona lentamente, sem pressão. A preparação deixa de ser um projeto e se torna um hábito. O que mais te surpreende é o quão comum isso parece. Não há bunker, nenhum equipamento caro, nenhuma fantasia de autossuficiência. Apenas decisões práticas tomadas enquanto as condições estão calmas, porque a calma é o único momento em que essas decisões podem ser bem tomadas. Você começa a entender o que a FEMA estava realmente comunicando por trás das listas e números. Sistemas modernos são eficientes, mas também são frágeis. Eles funcionam lindamente até que não funcionam mais. Quando falham, a responsabilidade não desaparece. Ela simplesmente se desloca, pousando silenciosamente em indivíduos e famílias que planejaram com antecedência ou não. Você olha para o que você fez e não parece heróico, parece realista. Outros entrarão em pânico quando as prateleiras esvaziarem e os sinais falharem. Eles buscarão soluções que não existem mais. Você não estará imune ao estresse, mas terá algo muito mais valioso do que a certeza. Você terá opções. Essa é a verdadeira resposta ao aviso. Não o medo, não a negação. Ação tomada cedo, repetida calmamente. Quando o alerta vier e a temperatura cair, você não estará se perguntando o que fazer. Você já respondeu ao aviso, muito antes que ele exigisse uma resposta. A lição por trás desta história não é realmente sobre inverno, tempestades ou suprimentos de emergência. É sobre como você vive quando nada está errado. Na vida cotidiana, é fácil presumir que o amanhã será como hoje. A energia estará ligada, a água correrá. A ajuda estará disponível no momento em que você precisar. Na maioria das vezes, essa suposição parece segura, até que um dia não é. A preparação não é medo, é respeito pela realidade. Quando você se prepara, você não está prevendo um desastre. Você está reconhecendo que a vida é frágil, os sistemas são imperfeitos, e a responsabilidade eventualmente se torna pessoal. As decisões calmas que você toma em dias comuns determinam o quão estável você permanece nos difíceis. Isso se aplica muito além das emergências. Aplica-se às finanças, saúde, relacionamentos e a cada responsabilidade silenciosa que você adia porque parece desconfortável ou desnecessária. Estar pronto não é sobre esperar o pior. É sobre dar a si mesmo e às pessoas que você se importa a melhor chance de lidar com o que vier. Se esta história o ajudou a ver a preparação ou a responsabilidade de uma nova maneira, reserve um momento para apoiar o canal. Curta o vídeo para que mais pessoas possam encontrá-lo. Compartilhe com alguém que você se importa. Deixe um comentário e diga-nos qual passo você daria primeiro. E inscreva-se no canal para mais histórias e orientações práticas como esta. Pequenas ações importam. Hoje está calmo. Isso torna o momento perfeito para agir.